Sexta-feira Santa nos revela um pouco sobre o sacrifício de Jesus. Também a Sexta-feira Santa nos revela a cruz, mas a cruz revela o nosso valor. A pergunta é: por que a cruz, que naquele contexto revelava a ingratidão humana, revelava o pior do ser humano, por que a cruz revela o nosso valor diante de Deus? Eu quero convidar você, nesse momento, a abrir a palavra do Senhor no livro de Gênesis. Livro de Gênesis, quero ler com vocês o capítulo 3, o versículo de número 15 e depois o versículo 20 e 21. Gênesis capítulo 3, versículo 15, diz a palavra do Senhor: Porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. Deus está falando para a serpente. Primeiro, Deus revela à serpente que haveria uma inimizade entre a serpente, ou seja, aquele que estava por detrás da serpente, que era Satanás, e a mulher. E a pergunta é: como iria ocorrer essa inimizade entre a serpente e a mulher? Porque a descendência da serpente, o que iria acontecer com a descendência da serpente? Eles iriam propagar a ideia do pecado. Eles iriam viver o máximo do pecado. Mas da mulher viria o descendente, ou seja, aquele que iria esmagar a cabeça da serpente, aquele que traria a derrota para Satanás, aquele que venceria o próprio Satanás. No versículo 20 nos diz: E o homem deu à sua mulher o nome de Eva, por ser a mãe de todos os seres humanos. A pergunta é: o que levou o homem a olhar para a mulher e dizer: você agora se chamará Eva? Por quê? Porque um dos significados do nome Eva significa vida. Por quê? Por conta de Gênesis 3, versículo 15. Ou seja, da mulher viria aquele que traria de volta a vida. Mas era qualquer tipo de vida? Não. A vida eterna. Versículo 21. O Senhor Deus fez roupas de peles, com as quais vestiu Adão e sua mulher. Naquele exato momento, o homem e a mulher, eles estavam vestidos de folhas de figueira. Mas o que Deus fez? Ele tira essa vestimenta e faz para o homem vestimentas de pele. De acordo com aquilo que nós temos revelado, nós podemos entender que ali foi o primeiro ato de Deus oferecer diante do homem e da mulher um animal. Naquele momento, Adão e Eva compreenderam o valor do sacrifício. O inocente morreria no lugar do pecador. Só que no decorrer dos anos, Deus ele foi explicando a didática do plano da redenção de várias formas. Entre elas, temos a festa da Páscoa. Em que momento a festa da Páscoa existiu? Em Êxodo, capítulo 12. Você sabe muito bem que o povo de Israel, ele foi escravo durante 400 anos no Egito. Durante 400 anos no Egito. Deus levanta Moisés para que Moisés fosse o libertador do povo de Israel. E na última praga, que seria a morte dos primogênitos, Deus dá uma ordem. Que ordem era essa? Que eles deveriam matar um cordeiro,
pegar o sangue daquele animal e passar nos umbrais da porta. E todos aqueles que estivessem naquela casa onde o sangue estivesse passado nos umbrais da porta, o anjo da morte não iria matar os primogênitos. E enquanto eles estivessem dentro daquela casa, eles tinham que comemorar. Comemorar o quê? A libertação de Israel do cativeiro egípcio. Ou seja, Israel, ele só pôde ser liberto por causa da morte do Cordeiro. Deus, em outras palavras, ele queria ensinar a Israel: chegará um dia em que vocês não irão comemorar apenas a libertação da escravidão egípcia. Não. Chegará um dia em que vocês irão celebrar algo que está acima do cativeiro egípcio, mas vocês irão comemorar a libertação do pecado. E quando nós vamos ali nos momentos em que Cristo estava nessa terra, nós podemos perceber que Cristo ele muda a mentalidade do judeu daquela época, aonde Cristo estabelece a ceia. A ceia seria a nova forma de comemorarmos a Páscoa. Por quê? Porque o Cordeiro veio para morrer no lugar do pecador. É por isso que quando você estuda a ceia estabelecida pelo nosso Senhor Jesus Cristo, você percebe que não há a presença do Cordeiro Pascual, do animal. Por quê? Porque diante dos discípulos estava o verdadeiro Cordeiro. É aquele Cordeiro que João, ao contemplá-lo, disse: olhem, eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João estava se referindo ao Cordeiro, aquele que fora morto no Éden e que a sua carne serviu de vestimenta para salvar a humanidade naquele momento da condenação eterna. E numa quinta-feira à noite, Cristo ele estabelece a ceia, levando todo cidadão a entender que todos aqueles que se aproximassem do Evangelho é porque eles foram resgatados do pecado. Logo após de instituir a ceia, a Bíblia diz que Jesus ele se retira ao jardim chamado Getsêmani. E é no jardim que ele trava uma batalha espiritual, porque naquele exato momento todo o pecado de toda a humanidade estava sobre o Filho de Deus. E era necessário Cristo naquele momento sentir o fardo do pecado, ao ponto que Jesus ele olha para os discípulos e ele diz: a minha alma está profundamente abatida até a morte. Depois de ter travado uma batalha intensa no Getsêmani, a Bíblia diz que aquela turba furiosa vem até Jesus. Judas o trai com um beijo. Ali Jesus revela a sua divindade e ele é preso. Ele é levado diante de Anás e diante de Caifás. Ele é julgado injustamente. E mesmo assim, em meio àquele julgamento injusto, Cristo pronuncia palavras que deveriam levar aqueles homens ao arrependimento, mas eles não quiseram ouvir a verdade. Sexta-feira pela manhã, Jesus é levado diante de Pilatos. Pilatos teve a oportunidade de se colocar diante da verdade, mas ele recusou por conta da sua posição, daquilo que ele exercia diante do povo. Ele
tomou a decisão de não permanecer do lado da verdade. Mas o que foi que ele fez? Ele enviou Cristo para ser torturado. E Jesus, como uma ovelha, sendo levado para a tortura, ele não pronunciou maldição, nem para Pilatos e nem para aqueles soldados que o torturavam. Jesus foi chicoteado. Jesus foi tido como objeto de zombaria diante daqueles soldados romanos. Depois, ele é levado novamente diante de Pilatos. E Pilatos dá a sentença. E que sentença era essa? A morte de cruz. E aí você conhece a via dolorosa, onde o nosso Salvador suportou uma cruz que não pertencia a ele, mas pertencia a Barrabás. Eu nunca me esqueço de um comentário que eu vi na internet. O comentário dizia o seguinte: eu criticava Barrabás até um ponto que eu entendi que Barrabás era eu. Ou seja, Jesus tomou o lugar de Barrabás. E naquele contexto estava simbolizando o cordeiro, o inocente, tomando o lugar do pecador. E Cristo suportou tudo isso por amor a nós. Ele carregou uma cruz. Ele foi crucificado. E foi na cruz que ele pronuncia: Pai, Pai, perdoa a estes homens, porque eles não sabem o que fazem. Na cruz, ele poderia ter pronunciado maldição, mas ele pronunciou a bênção sobre aqueles que o desprezaram. Foi na cruz que se ouviu das palavras do Salvador: está consumado. Em tuas mãos entrego o meu espírito. Foi na cruz que Cristo derrotou Satanás. Depois de ter entregado o seu espírito ao Pai, a Bíblia diz que Jesus é tirado daquela cruz e ele é colocado em um sepulcro. E Jesus permaneceu todo sábado descansando no túmulo aquilo que ele havia feito na cruz. E a Bíblia diz que num domingo pela manhã, o anjo desce. Os soldados, ao contemplarem aquela cena, eles desmaiam de horror, de medo, de pavor. O anjo, ele tira a pedra e ele proclama: Filho do homem, vem para fora, o teu pai te chama. E a Bíblia diz que o Filho do homem se levanta, sai do túmulo, não com as costas ou com o corpo totalmente ensanguentado, não. Agora ele sai resplandecendo a glória de Deus. Ele não estava com aquelas roupas manchadas de sangue, manchadas de poeira, não. Agora ele estava com uma veste totalmente brilhante, irradiando a glória de Deus. A ressurreição nos prova que Jesus nos concede vida e vida em abundância. Por que é importante comemorarmos a Páscoa? Porque a Páscoa traz o objeto da cruz. E a cruz revela, primeiro, que os nossos pecados mataram o Filho de Deus. Foi por causa dos nossos pecados que o Filho de Deus morreu. Mas também a cruz nos revela o valor que temos diante de Deus,
Que valor é esse? A Bíblia diz em João 3,16, e é com esse texto que eu quero encerrar a minha mensagem. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Este é o nosso valor.